Prosseguindo, portanto, é, percebam que no material a gente trata de forma um pouquinho mais específica acerca das entidades administrativas e entidades políticas, mas já estabelecido esse conceito de forma ampla para vocês, acredito que não resta nenhuma dúvida, mas ainda assim, se sobrevier alguma, a gente debate acerca dela sem nenhum problema. Agora, tratando acerca da centralização e descentralização, aqui nós estamos tratando da criação de uma nova personalidade jurídica, ou seja, relaciona-se propriamente com entidade. Lembram lá que, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 2º, entidade possui personalidade jurídica, e é isso que a difere de órgão, porque ambas constituem uma unidade da administração. Quando a gente está tratando da centralização, é quando o próprio centro, ou seja, é quando os próprios entes políticos, que são aqueles arrolados no artigo 18 da Constituição Federal, prestam serviço público. Por esse motivo, a gente trata da seguinte observação. Os entes políticos, que são aqueles do artigo 18, eles possuem órgãos. Dentro desses órgãos existem cargos e esses cargos são ocupados por agentes públicos. Por esse motivo, quando um agente público causa algum dano, aquele dano é imputado ao órgão que na verdade é a entidade, visto que o órgão não pode ser processado porque ele não possui personalidade jurídica, com que aquele agente público pertence. Essa é a chamada teoria da imputação que nós já estudamos. Acerca da descentralização, é quando o ente político, que possui capacidade de criar a lei, é quando o ente político, então, ele cria uma lei e nessa lei existe a previsão de criação ou de uma autorização para que seja criada uma nova entidade. Quando se cria essa nova entidade, nós estamos tratando das entidades administrativas, que são aquelas quatro que eu já disse a vocês, que é a autarquia, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. A descentralização, então, ocorre quando a administração ela cria um ente político para prestar serviço público de forma especializada. Esse é o objetivo. Algumas das vezes o próprio ente político, como a União, ela vem a criar uma entidade, por exemplo, uma autarquia. Uma autarquia ela é uma entidade administrativa que possui personalidade jurídica sempre de direito público, porque ela é uma autarquia, sempre são criadas diretamente por lei. E quando a gente está tratando do INSS, a gente trata de um serviço especializado, visto que a União não teria competência e capacidade para competência teria, ela não teria capacidade de tratar de todo aquele assunto, porque são vários assuntos com que o serviço público deve ser prestado e por esse motivo, em alguns casos, necessita de uma especialização desse serviço. Esse é o objetivo pelo qual as entidades administrativas são criadas. Nada mais, nada menos do que cumprir com a eficiência, ou seja, prestar um serviço público de forma especializada. Assim, na descentralização, o serviço público é prestado por uma entidade administrativa, ou seja, já não é mais pelo centro, já não é mais pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. E por esse motivo a gente chama de uma administração descentralizada ou indireta. Significa que, indiretamente, o ente político criador daquela entidade administrativa ainda vai estar prestando esse serviço público. Por exemplo, diante de alguma situação de dano causada pelo INSS, deve-se processar, em algumas das situações, a própria União. Suponhamos que você possua o direito da aposentadoria, mas ao realizar o requerimento perante ao órgão competente, que no caso vinha a ser o INSS, diante da perícia feita pelo médico perito do INSS, ele constata que na verdade você não possui esse direito. A partir disso, você pode inclusive recorrer à Defensoria Pública da União, visto a autarquia ser criada pela União, portanto de competência federal, e a Defensoria vai atuar nesse caso para você desde que você preencha os requisitos para que seja prestada essa assistência jurídica gratuita da Defensoria em seu favor.
Prosseguindo, existem duas maneiras de centralizar a prestação desse serviço público, por uma outorga ou por uma delegação. A outorga é quando o Estado cria, por lei, determinada personalidade jurídica e nessa mesma lei ele transfere o serviço público. Por exemplo, o próprio INSS envolve uma manifestação da soberania nacional, que é a lei. Já a delegação ela ocorre com a participação de particulares. Se você decorar só isso, já mata qualquer questão que venha a ser relacionada por isso, em relação a isso, desculpa, porque quando a gente trata de delegação, conta com a participação de particulares. E já na outorga, nem existe o particular na situação. Ele pode ser um terceiro, mas não enquanto parte ali. Acerca da concentração e desconcentração, percebam que na descentralização e centralização nós estamos tratando de entidade que possui personalidade jurídica. Na concentração e na desconcentração, nós estamos tratando da criação de órgãos que não possuem personalidade jurídica. Por isso, quando um órgão é criado, ele tem que estar diretamente vinculado a determinada pessoa jurídica. Na concentração, cada pessoa jurídica presta diretamente os seus serviços públicos. Isso é o mesmo sentido da descentralização, da centralização, desculpa, e não existe nenhuma divergência, né? Na desconcentração, ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica, porque o órgão não tem personalidade jurídica. Lembra, eu disse a vocês que quando ele é criado, ele tem que estar diretamente vinculado a uma pessoa jurídica, porque ele não possui personalidade própria. Então a desconcentração ela ocorre pela criação de órgãos e esse órgão se dá dentro da mesma pessoa jurídica.